Fala galera, tudo bom com você? Aqui que fala o professor Daniel, professor aqui de Física da turma do terceiro ano. Galera, você já viu essa imagem que a gente vai mostrar aqui para você nesse exato momento? Você deve ter já visto essa imagem e talvez você não tenha perguntado por que acontece esse fenômeno aqui que a gente vai mostrar aqui para você agora, ó. Então, essa imagem aqui, que tem a ver com a temática da nossa aula, que a gente vai explicar agora para você, galera. Bem, galera, a nossa aula tem a ver com a pergunta que nós fizemos para você, sobre a parte do potencial elétrico. O potencial elétrico é a força necessária, perdão, é o trabalho necessário para que a carga ela possa se deslocar de um ponto a outro, em outras palavras falando, tá certo? Então, a partir do momento quando você tem uma carga, então olha só, então essa carga que ela vai se deslocar a partir da linha de força ou linhas de campo, e ela se desloca essa carga de um ponto a outro, significa que antes dela se deslocar, ou seja, antes dela se mover, significa que ela tinha um potencial. Lembrando um pouquinho lá da parte de energia mecânica, que energia mecânica está associada a uma energia de posicionamento, ou seja, é uma carga que está se posicionando, e logo, se ela vai de um ponto a outro, significa que ela tem um tipo de energia de movimento que é chamado de energia cinética. Mas antes dela ter essa energia cinética, ela tinha energia em forma de energia potencial. Então significa que essa carga ela tem um potencial. Esse potencial ela adquire e ela se desloca de um ponto a outro porque devido à força necessária que foi feito na carga para se deslocar entre esses dois pontos. Vou mostrar agora para você aqui agora. Então, como nós comentamos com você, já escrevemos aqui para você, lembrando que o potencial elétrico, como está relacionado à carga, justamente depende apenas dos seus valores algébricos, ou seja, se a carga é positiva, o potencial dele está associado ao seu sinal. Se a carga é negativa, o potencial vai ser negativo. Se a carga é positiva, significa que teremos potencial positivo. Certo, galera? Tranquilo? Então, nada mais ou menos, se está associado à questão algébrica, ou seja, só depende apenas do valor, significa que ela é uma grandeza escalar. Já colocamos aqui para você, né? Então, se ela é uma grandeza escalar, só depende apenas da sua intensidade. Tranquilo? Agora, imagine a seguinte ideia. Fique atento que nós vamos mostrar aqui para você agora através da fórmula. Seguinte ideia. Imagine você vai transportar essa carga de um ponto a outro, então significa que ela o quê? Ela vai realizar trabalho, né? Então, se ela vai realizar trabalho, requer aquele conceito lá da mecânica de trabalho, professor. Trabalho está associado a movimento. Então, vai ser o trabalho necessário que a carga, que a força elétrica nesse caso, que ela vai precisar deslocar essa carga de um ponto que nós comentamos com você. Bem, agora imagine isso ao infinito, né? Ao infinito, ou seja, transportar essa carga de um ponto a outro ao infinito, ou seja, matematicamente isso é inviável, tá? Matematicamente isso é inviável. Para a gente entender legal, a gente pode entender através dessa fórmula aqui, ó, justamente que essa carga ela vai ter esse potencial, tá? Isso depende apenas da constante, vamos levar em consideração a constante no vácuo, ou seja, a carga fixa e associada à distância que terá o deslocamento dessa carga associado à distância de um ponto a outro, tá? Então, matematicamente, a gente coloca essa referência aí para você, tá bom? Tranquilo, galera? Então, galera, ó, é isso que nós estamos mostrando para você. Falamos. Vamos pelo desenho para que você possa entender legal, ó. Então, é isso que a gente está comentando com você. Agora, imagine que você quer transportar essa carga de um ponto a outro, significa que ela tem um potencial. Então, esse potencial está relacionado ou seja, se ela vai se mover, significa que ela tem energia cinética. Mas antes dela ter essa energia cinética, ela tem essa energia armazenada em forma de posicionamento, que é a energia potencial. Então, significa que ela tem um potencial associado a essa natureza, que é o potencial elétrico que essa carga tem. Galera, a unidade que nós vamos trabalhar vai ser nada mais nada menos que vai ser o volt, tá? Homenagem ao italiano Alexandre Volt, tá? Então, essa é a relação que a gente pode relacionar. Outra unidade também que a gente pode relacionar aqui conosco, aqui o nosso estudo de potencial elétrico, está relacionado aqui, ó, ao trabalho que a carga está relacionado ao seu, perdão, o trabalho dela associado à sua carga. Então, o trabalho é dado em joules
e a unidade dada em coulomb. Então, ou seja, joules por coulomb, nós temos o que nós chamamos de volt, tá? Beleza, galera? Tranquilo? Vamos dando continuidade aqui no nosso estudo de potência. Olha só, galera, colocamos aqui para você duas placas. Essas placas estão carregadas, uma positivamente e outra negativamente. Quando você tem essa parte de potencial, isso que a gente é necessário mostrar para você, é o entendimento da ideia, ó. Então não pense, professor, então significa que esse potencial é negativo? Significa que esse potencial é positivo? Aquele que estiver mais próximo da placa positiva, significa que ele vai ter o potencial positivo. Aquele que está mais próximo da placa carregada negativamente, significa que ele vai ter carga, vai ter potencial negativo. Então vamos dar um exemplo aqui para você entender legal. Se eu colocar, por exemplo, vamos colocar aqui 70, vamos colocar mais ou menos uma carga aqui que ela tem 70 e ela adquire um certo potencial. E vamos colocar aqui, vamos mais ou menos aqui, ó. Colocar aqui 40, ó. Então, ou seja, não significa que ele é positivo e negativo. Significa que ele está mais próximo. Então, como ele está mais próximo, então significa que o potencial dele vai ser positivo. Enquanto que esse aqui vai ser o potencial negativo. Então, a gente conclui, né? Então, o potencial em A, o posicionamento no ponto A, vai ser positivo. Enquanto que, vamos dizer que aqui seja o posicionamento dele em ponto B. Então, ou seja, no ponto B, podemos afirmar que o potencial dele vai ser negativo, tá? Tranquilo. Então, só lembrando, porque ele está mais próximo das placas carregadas ou positivamente ou negativamente, tranquilo? Galera, olha só. Colocamos aqui para você uma representação que a gente vai explicar para você aqui, ó. Colocamos aqui de azul para você, são chamadas aqui linhas de forças, tá? Então, essas aqui são chamadas linhas de forças, como nós aprendemos lá na parte de campo elétrico, tá? Linhas de forças, tá? Então aqui também é outra, essa aqui é outra, beleza. Agora, imagine a seguinte ideia. Vamos colocar aqui esse ponto aqui, mais ou menos aqui, nesse posicionamento, tá? Vamos colocar uma marcação um pouco diferente, ó. Marcar mais ou menos aqui. Então, repara que desse ponto aqui, vou chamar desse ponto aqui de ponto 1, tá? Esse aqui vai ser o ponto 2 e esse aqui vai ser o ponto 3. Vamos colocar aqui um quarto ponto, ó. Uma coisa que eles têm em comum, que a distância do centro até o ponto, ou seja, radialmente falando, são iguais. Então, quando você tem potenciais e eles encontram-se no mesmo ponto, ó, a mesma distância, são chamados de equidistantes. Significa porque eles têm a mesma distância entre eles. Então, se você analisar o ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4, então significa que eles têm a mesma distância, que eles têm em comum, que eles são equidistantes. Lá da matemática, se você perceber a seguinte ideia, ó, atenção, atenção, atenção agora. Se você tem a seguinte ideia, vamos colocar aqui com uma cor um pouco diferente, ó, para especificar legal. Então, imagine que você vai unir esses pontos, tá? Você vai unir esses pontos aqui, ó, tá? Então, unindo esses pontos lá da geometria, né? Significa que aqui você acaba formando uma superfície, ó. Então, unindo esses pontos, desculpa aqui pelo desenho que tá meio torto, né? Enfim. Então, significa que eu tenho uma superfície aí, galera. Essa superfície são chamadas de superfície equipotenciais. O que eles vão ter em comum? O mesmo potencial. E outra coisa que você tem que anotar aí é o seguinte, que essas superfícies equipotenciais, elas vão ter em comum em relação às linhas de força, elas serão o quê? Perpendiculares. Isso é uma propriedade lá da circunferência. Então, elas serão o quê? Perpendiculares. Essas superfícies equipotenciais, tá? Então, elas serão o quê, professor? Perpendiculares. Então, essas superfícies em relação a linhas de forças, elas serão superfícies equipotenciais e além de ter o mesmo potencial elétrico, também significa que elas serão perpendiculares em relação a linhas de força. Isso acaba respondendo a nossa primeira pergunta aí, ó. Por isso que você já viu muito isso daí no seu cotidiano. Então, galera, ó, respondendo a pergunta, né? Então, isso mostra para você que por isso que os passarinhos, lá quando estão numa mesma linha, seja de alta tensão ou de baixa tensão, aí você percebe o seguinte, ó, professor, mas por que eles não pegam um choque? Por quê? Porque como esses passarinhos aí, eles estão
vamos dar mais ou menos aqui essa referência aqui, ó, para que você possa entender, ó. Vamos pegar somente esses que estão aqui, ó. Então, como eles estão sobre o mesmo potencial, então são chamados superfícies equipotenciais. E o mesmo potencial que passa por eles, imagine que fosse aqui, vamos dar um exemplo aqui, vamos lá, 70 volts. Então significa que as superfícies estarão distribuindo com o mesmo valor de 70 volts para o restante desses passos que estão aqui sobre essa linha. Então por isso que eles não pegam choque. Então tá aí respondido a sua primeira pergunta aí no nosso contexto, tá? Bem, galera, vamos agora falar sobre trabalho de uma força elétrica, tá? Então, trabalho de uma força elétrica como nós comentamos com você lá no início, significa que é o trabalho necessário para que você possa deslocar uma carga elétrica a partir de um ponto a outro. Então, vamos colocar aqui para você, mais ou menos aqui, para que você possa entender legal o contexto, ó. Então, olha lá. Então, você tem aqui, coloquei aqui o ponto A e o ponto B. Então, repara que a carga, você tem 3 caminhos representados de vermelho, azul e verde, que nós colocamos aí para você. Então, repara que aí independe do caminho, tá? Independe do caminho, nesse caso, que essa carga ela vai se deslocando. O que vai interessar apenas será o início, tá? Só vai interessar aqui nesse contexto aqui, será o início, tá? E o fim do deslocamento da carga elétrica, tá? Certo? Então tá aí o contexto. Então, independentemente se vai mais longe, mais perto, mas ao final, ela terá apenas o início e o fim. Então, nós chamamos isso de isso devido, né? Nós chamamos a força, ela nesse caso aí, ela será conservativa, tá? Como a força é conservativa, nesse contexto, o trabalho ele vai ser o quê? Trabalho motor, tá? Trabalho motor. Trabalho positivo, trabalho motor significa que a carga ela conseguiu seu deslocamento devido à força que acabou deslocando ela de um ponto a outro, tá? De um ponto a outro. Só vai interessar apenas o início e o fim do deslocamento aí da nossa carga. Tá certo, galera? Bem, galera, uma coisa que vai sempre aparecer a partir de agora é esse nome que é a diferença de potencial. Tá? O que é isso, professor? Imagine a seguinte ideia. Você tem aqui a linha de forças, tá? Representado aqui, né? Só um momento. Então você tem aqui a linha de forças, tá? Então essa linha de força aqui representada de azul, a carga ela vai de um ponto a outro. Aí colocamos para você aqui que são superfícies equipotenciais, né? Então aqui colocamos aqui só para você entender legal. Só um momento. Aqui, ó. Então daqui esse ponto aqui para cá, daqui para cá eles são equidistantes, tá? E quando você une esses pontos, você tem uma superfície que é chamada superfície equipotenciais, são superfícies que terão o mesmo potencial elétrico. Agora, imagine que essa carga ela vai de um ponto 1 ao ponto 2. Então, aqui ela vai ter um potencial, que eu vou chamar de potencial IA, e ela chega lá no potencial, significa que essa carga ela deslocou, teve um potencial. Então, quando você tem essa diferença, que mantém o deslocamento dessa carga do ponto 1 ao ponto 2, ou do ponto A ao ponto B, chamam isso de DDP. DDP que é a diferença de potencial, foi a diferença que você teve dessa carga que ela deslocou de um ponto ao outro. Chamamos isso de representação aqui de U. A unidade continua sendo volts, tá? Então, a partir de agora, vocês terão um nome. Tensão de alimentação, tensão elétrica, DDP, que são sinônimos que explicam o mesmo fenômeno, tá? Então, DDP, quando você pega a sua pilha, por exemplo, tá? Você tem ali a extremidade da pilha, então ali tem um diferencial de potencial, tá? Diferença de potencial. Aí você fala assim, professor, na natureza, onde é que eu consigo ver isso, ó? Você consegue ver aqui, ó, justamente na questão dos raios. Então, os raios gerados, você tem enorme DDPs que você vê aí. Então, o que você está vendo aí são descargas elétricas. E essas descargas elétricas significa que na natureza você tem muito. Então, somente em locais onde você tem essas atividades. E isso mostra que nós temos muita DDPs, principalmente na natureza. Então, significa que a descarga elétrica, você tem o potencial que ele se desloca
de maior potencial para menor potencial, tá? Menor potencial está na Terra, o maior potencial nesse caso está onde? Na nuvem. Só um detalhe, a DDP aqui na Terra, vamos levar em consideração sempre zero, tá? A DDP na Terra, por isso que existe o aterramento. O aterramento, justamente como nós comentamos com você na parte lá de forma de eletrização, falamos lá do aterramento, de indução, que são 4 passos, enfim. Então significa que a DDP na Terra, ela vale zero, tá? Valendo zero, então significa que qualquer coisa interligada à Terra, DDP vale zero, tá bom? Tranquilo? Beleza. Aí você fala assim, professor, e caso, por exemplo, eu estiver dentro de um carro, ó, galera? Caso você estiver dentro do carro, você vai ter uma proteção do carro. O que, que vai acontecer? Quando esse carro, a sua lataria, que é um condutor de eletricidade, ela atingir o carro, o que, que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: você vai ter elétrons que vão estarão migrando para a superfície do carro. Como vão estar sempre se repelindo, então significa que lá dentro do carro, o campo elétrico lá resultante, ou o campo elétrico na região interna, ela vai ser o quê? Ela vai ser igual a zero, que nós já colocamos aqui para você. Então significa que, professor, então significa que eu estou mais seguro dentro do carro? Exatamente, tá? Então fique lá dentro, não saia do carro, porque quando você sai na região mais externa aqui do carro, significa que você vai estar, explicar aqui para vocês melhor. Você vai estar sujeito a campos elétricos externos, porque como você tem ali grandes potenciais elétricos ali e tal, então significa que na região da lataria do carro para fora, então significa que você vai estar sujeito a esse campos elétrico, e gerando campos elétricos você gera energia. Então energia em forma de calor, você acaba ali acontecendo fatores, e fatores físicos também pode acontecer conosco, tá? Então, galera, ó, vamos aqui interpretar o contexto. Colocamos aqui novamente duas placas carregadas, uma positivamente, outra negativamente. Então, falamos aqui que esse aqui está com maior potencial, esse aqui está com menor potencial, hipoteticamente. Vamos colocar aqui cargas elétricas que vão estar se deslocando de um ponto a outro. Ponto A e o ponto B. Galera, se essa carga ela for positiva, olha o que vai acontecer. Se essa carga for positiva, ela sempre vai procurar, ou seja, o seu potencial sempre vai diminuir. Então, seja, potencial sempre vai o que? Diminuir, tá? Ou seja, sempre vai estar a favor da linha de força, tá? Colocamos aqui de azul, porque mostra que carga de prova positiva significa que o potencial elétrico está o quê? Diminuindo, tá? Professor, e se a carga de prova ela for negativa? Ó, vamos colocar aqui, carga de prova negativa. Ela sempre procurará maiores potenciais. Significa que o potencial ela vai aumentar, tá? Isso aqui é muito importante, galera. Então, potencial elétrico sempre vai aumentando. Nesse caso, se a carga elétrica ela for o quê? Negativa, ou seja, ela sempre vai, em resumo, ela sempre vai se opor às linhas de força, tá? Ela sempre vai se opor, enquanto que a carga positiva ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido das linhas de força, e a carga negativa ela sempre sempre vão se opor às linhas de força, seja de natureza de carga geradora positiva ou negativa, você sempre vai ter essa convenção, tá? Significa que a carga positiva ela vai estar a favor da linha de força, significa que o potencial vai diminuindo. Cargas negativas, ela vai estar contra as linhas de força, significa que o potencial ela vai aumentando. Tranquilo, galera? Bem, galera, em resumo, ó, colocamos para você aqui um resumo do nosso estudo de hoje, ó. Então, potencial elétrico, quando você tem essa carga que ela se desloca de um ponto a outro, tá? Então significa que nesse ponto A ela tem um potencial, e no ponto B também ela vai ter esse potencial. Tá aí a fórmula, a unidade é dada em volts, tá? No sistema internacional, tá? A unidade você tem aqui é o volt no sistema internacional. E estudamos também sobre a parte de superfície equipotenciais. Então colocamos aqui para você a representação de como pelo desenho. São superfícies que terão o mesmo potencial elétrico. Lembrando que essas superfícies equipotenciais elas serão perpendiculares em relação à linha de forças.
tá bom? Falamos também sobre a parte de trabalho da força elétrica, necessária para deslocar uma carga de um ponto a outro, tá? De um ponto a outro, tá certo? Outra coisa que nós estudamos também aqui foi a parte da DDP, ou seja, entre o ponto A e o ponto B existe uma distância. Então, essa distância, há uma diferença de potencial. Então, essa diferença de potencial chamamos de U, então, ou seja, a diferença de potencial de A a B. Então, depende justamente do potencial que está em A e depende do potencial que está em B. Falamos também que o deslocamento da carga independe do caminho, só depende apenas do início e o fim, tá? Então, quando essa carga vai se deslocando, né? Que devido à força elétrica que atua sobre ela é conservativa, ou seja, só vai interessar o início e o fim do deslocamento da trajetória nesse contexto, tá? Do início ao fim no contexto. E para finalizarmos, vamos relacionar o campo elétrico associado à diferença de potencial. Bem, lá da mecânica, não sei se você lembra que trabalho, vamos só representar aqui a forma para você entender o que vai acontecer agora, tá? Então, quando você tem aqui trabalho lá da lei da mecânica, você tem trabalho de alguma coisa, está associado à força, associado ao deslocamento, que está associado, seja de natureza mecânica, seja de natureza elétrica. Como estamos falando de carga, vamos trabalhar essa parte de trabalho da força elétrica, tá? Eu sei que a força elétrica que atua sobre a carga é lá da relação que nós mostramos para você. Então, fazendo substituição, nós teremos aqui, ó, Q vezes E, que é o campo elétrico, vezes a distância, tá? Vezes a distância que ela vai se deslocar, tá? E eu sei também que agora há pouco nós mostramos para você que trabalho é o quê? Q vezes a diferença de potencial. Então, essa diferença de potencial eu posso chamar de U. Então, fazendo substituição, nós teremos assim, ó. Q é igual... só representando aqui direito, tá? Q vezes U, tá? Igual a Q vezes E vezes D. Então, aqui eu posso cortar carga de prova do lado, carga de prova do outro. Ó, sobrou somente a relação que nós comentamos com você. Quando você relaciona DDP e o campo elétrico, ó. Tá certo? Então, galera, ó. Então, em algumas situações nós vamos utilizar essa relação entre a DDP, a diferença de potencial, e o campo elétrico, tá certo? Tranquilo? Então, você pode relacionar também a unidade do campo elétrico, ó. D está multiplicando para passar dividindo, então o campo elétrico aqui, que está atuando sobre a nossa DDP, dividido pela distância, a relação que você pode utilizar, a unidade vai ser volt por metro também. Mas, professor, o senhor falou lá que em newtons por coulomb, também você pode relacionar volt por metro também, que é a unidade de campo elétrico. Lembrando que esse campo elétrico, ele é uniforme, que todas as linhas de forças terão a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido, galera, tá certo? Então essa foi a nossa aula aí para você, aluno, tá? Aluno do terceiro ano, falando tudo sobre potencial elétrico que você precisa saber, tá bom? Então muito obrigado, fica com Deus, galera, e até a próxima.